A graça é Jesus. Ela é maior que qualquer falha humana. Ela trabalha para o bem daqueles que o amam, mesmo nas situações mais inacreditáveis, impossíveis de serem aceitas por qualquer pessoa. A história de uma pecadora imperdoável. Lembro do pastor Aloysio testemunhando de uma mulher, provavelmente a maior pecadora do presídio, que, após ouvir a mensagem da cruz sobre o perdão de Jesus, foi a única de todas aquelas mulheres, mesmo em prantos, que não se rendeu entregando sua vida ao nosso Senhor e Salvador. O pastor Aloysio percebeu o isolamento daquela mulher e depois ouviu a sua triste história. Ela era considerada a maior de todas as pecadoras por ter sacrificado crianças em rituais satânicos. Ela disse: Pastor, não tem como a graça de Deus me alcançar. Depois de tudo que eu fiz, eu não me perdoo. Ninguém aqui me perdoa e eu entendo. Deus não me perdoa. Não existe chance alguma. Ela havia aceitado seu castigo, punição e que merecia mesmo ser rejeitada por Deus e por todos. Mas isso não é verdade. O pastor Aloysio então discorre pela Bíblia, dando mais explicações a respeito do Cordeiro do Antigo Testamento, chegando ao último Cordeiro perfeito que se tornou o nosso substituto perfeito. Aquela mulher entendeu que o sangue de Jesus, a graça de Deus, era mais do que suficiente para pagar sua dívida e de toda a humanidade. Todos os pecados do mundo inteiro representavam uma dívida insignificante comparado com o pagamento que Deus ofereceu. Não foi sangue de uma vida comum, de um animal, mas do seu próprio e único Filho, que também era Deus. O Deus eterno, Criador, o Alfa e o Ômega, derramou seu sangue, encerrando todo o escrito de dívida e deixando um saldo positivo, impossível de ser calculado por alguém. Essa mulher, em lágrimas, se redimiu, acreditou, se tornou herdeira, filha. Dizem que pouco tempo depois ela partiu para a casa do pai devido a uma doença grave. Pensamentos equivocados sobre a graça. Pode até parecer que não, mas esse é um pensamento muito comum até mesmo no meio cristão. Há pessoas que têm aquele pensamento: olha, foi você quem derramou o leite, você que vai ter que limpar. Foi você quem fez as escolhas erradas, agora você que arque com as consequências sozinho. Há pessoas que acham que Deus só tem compromisso enquanto estiver fazendo a vontade dele. E se por acaso você deixar de fazer a vontade dele, ele vai te largar sozinho na dificuldade. Infelizmente, muitas pessoas têm esse pensamento. Mas a graça é que o próprio Jesus é muito maior do que você imagina. Ela te alcança em toda e qualquer situação. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 49, versículo 15, que ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que ainda ama, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Antes de partir, o Senhor Jesus fez uma promessa para os seus discípulos. Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus é por nós em todas as circunstâncias. Às vezes vão acontecer coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, coisas difíceis, ruins, que vão nos desanimar, que vão abater o nosso coração. Pode ser um problema financeiro, um problema no trabalho, no casamento, um problema de saúde. A questão aqui é ficarmos treinados na resposta rápida e certa e impedir qualquer dúvida a respeito do quanto somos amados e mantermos o nosso coração em chamas. Romanos capítulo 8, 28 é uma das principais respostas para que costumemos lembrar. Existe uma tradução desse versículo que diz o seguinte: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. De acordo com Paulo, quem é que vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem? É Deus. Esse é um compromisso que ele tem. Jesus é por nós sempre. E isso tem que encher o nosso coração de paz, de fé, de esperança, confiança, despertamento, muito mais paixão por ele. Porque não importa o que está acontecendo, não importa o que o inimigo está aprontando, no final eu só vou ganhar com isso. Vamos meditar nesse texto profundamente em duas palavras bem específicas e deixar o Espírito Santo intensificar o nosso entendimento, olhando o significado mais amplo de algumas palavras. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: E assim sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro, a primeira palavra é sabemos.
Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, algumas palavras que são chaves aqui para nós, há algumas palavras que são chaves aqui para nós. A primeira delas é a palavra sabemos. A palavra sabemos, usada por Paulo nesse texto, vem do original grego oido. Você sabe, o grego é uma língua muito expressiva e existem várias palavras em gregos que são traduzidas no português como sendo uma só. Por exemplo, em grego você tem oido e você tem gnosko, que em português é traduzido apenas como saber, conhecer. Só que em grego essas duas palavras têm sentidos bem específicos. Gnosco é um saber mental que vem por investigação, aprendizado, estudo. É de onde vem as palavrinhas diagnóstico, prognóstico, tudo vem de gnosco. Oido é diferente. Oido é um conhecimento muito mais profundo, um conhecimento espiritual, intuitivo, algo que procede do interior do nosso coração. É o que chamamos de revelação, rema de Deus. Tudo coopera para o nosso bem? Será mesmo que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Até mesmo quando, de livre e espontânea vontade, desobedecemos a Deus, quando nós mesmos cavamos o buraco em que caímos? Muitas pessoas têm um pensamento equivocado de que tudo o que acontece no mundo é a vontade de Deus. Em alguns casos, achamos que Deus poderia ter impedido daquela decisão errada antes. Se Deus permitiu, então foi a vontade dele. Aconteceu algo de bom, é a vontade de Deus. Aconteceu algo de ruim, então foi a vontade de Deus. Nem tudo o que acontece no mundo ou na vida é a vontade perfeita do Senhor. Tem coisas que procedem sim do diabo. Tem coisas que sim foram escolhas erradas que fizemos e Deus permitiu. Agora, o que nós precisamos entender é que mesmo que o diabo tenha se levantado contra você e feito algo de ruim, e mesmo que nós mesmos, na teimosia, ignorância ou inocência, também provocamos a situação, o Senhor vai fazer com que coopere para o seu bem. Essa é a rema de Deus que tem que queimar em nosso coração. Segundo, a segunda palavra é chamados. Perceba que primeiro Paulo fala sobre o conteúdo da promessa e depois ele conclui dizendo a quem se destina essa promessa? Para aqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Chamados aqui quer dizer que tudo coopera para aqueles que foram salvos. Então essa promessa é para você. Essa promessa não é para o mundo, não é para as pessoas que não conhecem a Deus. Essa promessa é para aqueles que são filhos do Senhor. E não parou por aí não. A Bíblia continua no versículo 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou seja, conformados, colocados na forma, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, queridos, aqui nós encontramos o complemento da promessa. Tudo vai cooperar para o seu bem, mas que tipo de bem é esse? Será que é de ficar rico? Todas as coisas vão cooperar para eu ficar rico? Será que é ficar próspero e ser bem-sucedido? Não é nada disso. Esse não é o principal alvo. O versículo 29 explica que todas as coisas vão cooperar para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Ou seja, tudo vai cooperar para que nos tornemos parecidos com o Senhor. E Jesus é por nós até. Continuando no versículo 31, diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No meio da crise, muitos perguntam: Deus, mas por quê? O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Como se Deus fosse o causador do problema. O que precisamos entender é que Jesus é por você e não contra você. Mas eu tenho tantas falhas. Jesus é por você. Mas eu fiz tantas coisas ruins. Jesus é por você. Mas eu fiz escolhas erradas. Mesmo assim, Jesus é por você. Mas eu desapontei a Jesus. Jesus continua sendo por você. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Jesus joga no seu time. Ele não está contra você, mesmo que você tenha marcado um gol contra. Por isso, diante das circunstâncias, jamais diga que Jesus está fazendo isso comigo. Sempre diga: Jesus está do meu lado e Ele vai fazer com que tudo coopere para o meu bem. Jesus vai virar o jogo ao meu favor.